Olá. Para aqueles teóricos que viveram a transição do século XIX para o século XX, foi bastante evidente que o capitalismo estava entrando em um novo estágio, em uma nova fase de desenvolvimento. Esta nova fase de desenvolvimento já aparece de maneira embrionária no último Engels, quando este se refere à consolidação de trustes e mesmo fala em capital monopólico, para atentar para o processo de constituição daquelas grandes empresas que eram já bem distintas no plano do mercado mundial em relação àquelas que existiam no início do século XIX. Dentre os estudos que procuraram compreender essa nova fase do capitalismo, um dos mais visíveis e mais conhecidos é, seguramente, o estudo de Lenin, O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Lenin, neste pequeno livro, vai dialogar tanto com as ideias de Hilferding, como também de outros autores que acreditavam estar se constituindo um superimperialismo, e que o superimperialismo seria a tendência quase que natural do desenvolvimento do capitalismo. No entanto, Lenin vai se contrapor a esta tese do superimperialismo, assim como também vai se contrapor a ela um outro autor menos lido e menos conhecido, que, no entanto, se debruçou também a estudar o que era a economia capitalista na sua transição do século XIX para o século XX. Falamos aqui de Nikolai Bukharin e seu estudo A Economia Mundial e o Imperialismo, um estudo publicado pela coleção Os Economistas e que, no entanto, é pouco referenciado pelos estudiosos que procuram compreender o movimento de expansão do capital, ou aquela fase que anteriormente era denominada por imperialismo. Bukharin fará, na linha de Lenin, uma investigação minuciosa procurando compreender o que é este mercado mundial que se desenvolve sob o controle do capital. Na nossa sessão de hoje, não começaremos, porém, com o capítulo 1 de Bukharin, neste livro Economia Mundial e o Imperialismo, e sim pelo prefácio que Lenin escreve a este estudo, sobretudo pela importância deste prefácio ao mostrar as concordâncias das ideias de Lenin com a análise realizada por Bukharin. No prefácio a esta obra, que é um prefácio bastante curto, Lenin começa por observar que o imperialismo não é apenas um dos problemas fundamentais no domínio da ciência econômica em que se estudam as transformações contemporâneas do capitalismo. Pode-se mesmo dizer que o imperialismo é a questão essencial. E é essencial porque ele explicita a configuração do capital nas primeiras décadas do século XX. Portanto, o amadurecimento da estrutura capitalista e suas implicações no plano mundial. Lenin vai observar que o imperialismo é uma das tendências fundamentais do capitalismo na virada do século XIX para o século XX, e esta tendência se aprofunda na medida em que avança o século XX. Lembrando que estas reflexões estão sendo traçadas nos primeiros anos do século XX. Não se tratam de reflexões do pós-Primeira Guerra Mundial ou do pós-Segunda Guerra Mundial, e sim reflexões que compartilham, inclusive, da ideia de que a guerra é um instrumento do qual se vale o capital para ampliar a sua presença no mundo.
Lenin observa que o imperialismo é caracterizado por um conjunto de relações econômicas dentro do capitalismo altamente desenvolvido, um capitalismo este que entrou na sua fase madura e mais do que madura, na medida em que as contradições também se explicitam de tal maneira que abrem novas possibilidades de luta por parte do proletariado mundial. Nesse sentido, Lenin vai observar que o estudo de Bukharin é uma grande contribuição à compreensão do fenômeno do imperialismo, mas não apenas uma contribuição qualquer, e sim uma compreensão, uma contribuição de caráter científico. Observa Lenin, o valor científico da obra de Bukharin reside particularmente em que examina os fatos essenciais da economia mundial no tocante ao imperialismo, considerado em seu conjunto como um estágio determinado do capitalismo, em seu mais alto nível de desenvolvimento. Portanto, o imperialismo não está no sentido contrário do capitalismo, não é a negação do capitalismo, e sim a afirmação do capitalismo em seu estágio mais avançado, mais desenvolvido, mais maduro. E prossegue Lenin. Houve uma época do capitalismo relativamente pacífico, entre aspas. Este pacífico, ele está se referindo a determinadas leituras que não levavam em consideração o caráter contraditório do capitalismo já em sua fase anterior de desenvolvimento. Como as contradições se passavam fundamentalmente fora do continente europeu, e não eram visíveis dentro do continente europeu, embora dentro do continente europeu o capitalismo também comportasse contradições, criou-se uma certa leitura de que houve um período em que o desenvolvimento do capitalismo foi relativamente pacífico, e isto a partir do momento em que o capital derrotou definitivamente a estrutura feudal. É nesse sentido que Lenin estará utilizando aqui a palavra pacífico, entre aspas. Não que ele concorde com esta ideia, e sim apenas ele está procurando resgatar elementos de um debate que estava presente naquele período e que era necessário ser suplantado pelo terreno da teoria. Daí afirmar Lenin, houve uma época do capitalismo relativamente pacífico, entre aspas, quando, nos mais adiantados países da Europa, o feudalismo acabava de ser totalmente vencido. O capitalismo podia, então, desenvolver-se de modo relativamente bem mais calmo e regular, mediante uma expansão, entre aspas, pacífica, sobre imensos territórios ainda não ocupados e em países não arrastados ainda em forma definitiva por seu torvelinho. E prossegue Lenin. É verdade que mesmo nessa época, ou seja, o período entre 1871 e 1914, ano em que eclode a Primeira Guerra Mundial, o capitalismo, entre aspas, pacífico, criava com a guerra externa, portanto, naqueles territórios fora do continente europeu, e com a luta de classes, condições afastadas de uma paz verdadeira. Ou seja, embora houvesse a leitura de que o capitalismo estava se desenvolvendo de forma pacífica, na verdade, esta expansão capitalista estava acirrando cada vez mais o terreno para a eclosão de conflitos entre as nações. Daí que vamos ter, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. E prossegue Lenin. Para os 9/10 da população dos países adiantados, portanto, para a maioria
dos trabalhadores, aqueles que estavam no continente europeu, assim como para centenas de milhões nas colônias, portanto, naqueles territórios fora da Europa e que estavam sob controle de países europeus, e nos países atrasados, essa época não foi de paz, mas de opressão, de torturas e de horrores. Aqui ele está fazendo menção à maneira como se deu a dominação europeia nas colônias. Uma dominação extremamente violenta, mas que, no entanto, era mascarada por debaixo de um forte aparato ideológico que procurava legitimar a dominação dos países europeus sobre as colônias ou aqueles territórios transformados em colônias. Esse período de capitalismo aparentemente pacífico, diz Lenin, esse período está irreversivelmente superado. Ele cede lugar a uma época de violências intermitentes, em ritmo relativamente acelerado, época de catástrofes e de conflitos para as massas. Neste sentido, para as massas, o que passa a existir cada vez mais é o contexto de pavor. Prosseguindo, Lenin observa que esta transformação se deve unicamente ao desenvolvimento imediato, à ampliação e ao prolongamento das tendências mais profundas e mais essenciais do capitalismo e da produção mercantil em geral. Portanto, na medida em que o capital se expande, ele não cria um cenário mundial menos conflituoso, e sim um cenário global mais tenso. Com este desenvolvimento do capitalismo, desenvolvem-se também as trocas, cresce a grande produção, uma vez que o capital se concentra e tende a se concentrar cada vez mais. Em resumo, para Lenin, estas são as tendências no mundo inteiro. Ora, observa ele, há certo grau de desenvolvimento das trocas de mercadorias e a certo nível de crescimento da grande produção, uma vez que a tendência do capital é concentrar-se em unidades produtivas cada vez maiores, o movimento comercial determina a internacionalização das relações econômicas e certa internacionalização do capital. Isto é óbvio de um duplo sentido. Primeiro, a quantidade imensa de mercadorias produzidas precisa escoar, e é necessário, portanto, encontrar mercados no plano mundial a fim de dar vazão às mercadorias e realizar o valor. Soma-se a isso o fato de que, quanto mais o capital se concentrou, quanto mais ele cresceu em volume, tornou-se necessário utilizar uma parte de capital excedente no continente europeu a fim de continuar valorizando o próprio capital. Portanto, os capitais começam a ser exportados para territórios fora da Europa, fazendo com que países de outros continentes comecem a contrair uma dívida pública imensa e, portanto, fiquem sob o controle econômico e até mesmo político dos países que estavam, naquele momento, no polo hegemônico do capital. O típico desta época, prossegue Lenin, o típico dessa época já não são empresas que se entregam a uma livre concorrência no interior de cada país e também entre diferentes países. São sindicatos de empresários, trustes, detentores de monopólios. E isto num contexto onde a grande produção assume proporções que a conduzem a substituir a livre concorrência pelos monopólios. O soberano, entre aspas, aqui, o soberano de hoje, já é o capital
financeiro, ou seja, o soberano não é mais o rei, o soberano é o capital. Quem dá as rédeas da economia cada vez mais mundializada é o capital. O soberano de hoje já é o capital financeiro, particularmente móvel e flexível, cujos fios se emaranham tanto no interior de cada país como no plano internacional, que é anônimo e não tem vínculo direto com a produção, que se concentra com uma facilidade extraordinária e que já é extremamente concentrado, visto que algumas centenas de multimilionários e de milionários detêm positivamente em suas mãos a sorte atual do mundo inteiro. É importante observar que esta ideia do capital financeiro, inicialmente, estava ligada no trabalho de Lenin à fusão do capital bancário com o capital industrial. Aqui Lenin já está apontando para uma tendência do próprio capital financeiro autonomizar-se sem ter uma ligação direta com o universo da produção. Esta é uma discussão que vai ser bastante retomada em tempos recentes, sobretudo no livro de François Chesnais, A Mundialização do Capital. Essa tendência do capital se expandir e do imperialismo se expandir produziu uma falsa leitura de que se estaria caminhando para um superimperialismo. Para Lenin, esta leitura do superimperialismo é ilusória, na medida em que ela desconsidera que as contradições existentes no interior da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, poderiam levar a uma derrocada global do capital, antes mesmo que este capital passasse a ser o único soberano no plano mundial. Haverá aqui um forte debate de Lenin contra aqueles que, em vez de pensarem o estágio atingido pelo capitalismo e as contradições internas do capitalismo naquele momento, se aventuravam a ficar apontando para a tendência à constituição de um superimperialismo. Dirá ele, contestando inclusive Kautsky, o Kautsky posterior ao livro A Questão Agrária. Não está muito longe, para alguns autores, o tempo em que uma associação mundial desses magnatas do capital, constituindo um truste único, porá fim às rivalidades e às lutas dos capitais financeiros particularizados no interior dos estados, mediante a criação de um capital financeiro unificado no plano internacional. Em resposta a este tipo de leitura, Lenin observa: esta conclusão é arbitrária, simplista e falsa, uma vez que não daria para prever como que seria a fase posterior do imperialismo sem analisar os limites que estavam contidos no próprio imperialismo daquele período onde estes estudos estavam sendo realizados. Observará Lenin que o capital, ele tem sim, incontestavelmente, um caráter progressista. E este caráter progressista está no fato de que ele desenvolve as forças produtivas, ele transforma as relações sociais de produção e cria o ambiente favorável para uma transformação social radical da sociedade. Esta ideia está presente também em Marx e Engels, tanto que no Manifesto Comunista, Marx e Engels colocam que o capital desenvolveu na história um papel essencialmente revolucionário ao eliminar aquelas barreiras de atraso que impediam o mundo moderno de se constituir. Nesse sentido, dirá Lenin, o caráter incontestavelmente progressista do capitalismo, comparado ao, entre aspas, paraíso pequeno burguês da livre concorrência, e a necessidade fatal do imperialismo e da sua vitória definitiva sobre o capitalismo, entre aspas, pacífico, nos países adiantados,
podem levar a erros igualmente numerosos e diversificados, sob a forma de conclusões de ordem política ou de teorias apolíticas. Aqui ele está vendo este movimento como um movimento que contém um lado positivo. Da medida em que as relações burguesas se estendem também as contradições, se estende também o proletariado e se estende a possibilidade de uma transformação global da sociedade capitalista. Se abre a possibilidade de uma revolução que não esteja restrita a um país, e sim a vários países. Daí, eu ia apontar este caráter incontestavelmente progressista do capitalismo e a necessidade fatal do imperialismo, ou seja, o imperialismo ele vai estender a lógica do capital, mas, ao mesmo tempo, vai estender as contradições. E, estendendo as contradições, cria-se o quadro geral para que não haja ilusões a respeito do que representa o capitalismo para as grandes massas. No entanto, apostar na constituição de um supercapitalismo, ou então de que o capital financeiro se tornaria mais humanizado a partir do momento em que houvesse apenas um supercapital financeiro, isto não correspondia a uma análise científica, mas tão somente a um falseamento da realidade e uma ilusão produzida pelo próprio movimento da realidade, onde aquela observação empírica apenas se limitava a ver a expansão do processo de desenvolvimento do imperialismo. Para Lenin, o desenvolvimento do imperialismo, ele deixou às claras como era ilusório falar em um capitalismo pacífico. O capitalismo pacífico foi substituído por um imperialismo nada pacífico, ou seja, foi substituído por um desenvolvimento capitalista que, longe de apregoar a paz, tem uma natureza belicosa e catastrófica. E esta essência está contida no imperialismo, que traz consigo os mais graves conflitos e catástrofes. Lenin observa, finalizando este prefácio ao livro de Bukharin, ele observa que seria possível que, teoricamente, não está descartada a possibilidade de se pensar em um superimperialismo. No entanto, só seria possível visualizar um superimperialismo se as condições concretas para isto estivessem colocadas, e não como suposição que transcende a própria análise concreta, a própria análise da realidade concreta. Dirá ele, na parte final do seu prefácio: seria possível, entretanto, contestar que uma nova fase do capitalismo, posterior ao imperialismo, isto é, uma fase superimperialista, seja, no abstrato, concebível? Responde ele: não. Teoricamente, pode-se imaginar uma fase desse tipo. Na prática, porém, ater-se a essa concepção seria ignorar os problemas mais graves da atualidade, ou seja, seria ignorar a análise concreta do capitalismo concreto na sua fase concreta. No plano teórico, isto significa pensar em um superimperialismo. No plano teórico, significa alienar-se deliberadamente, portanto, distanciar-se deliberadamente para sonhar, em vez de apoiar-se sobre a evolução, tal qual no momento ela se apresenta. Sem dúvida, a evolução tende para a constituição de um truste único, mundial, abrangendo, sem exceção, todas as empresas e todos os estados. A evolução efetua-se, porém, através de antagonismos, conflitos e convulsões, portanto, em meio à luta de classes, conflitos e convulsões econômicas. Implica-se nisso também, ou apresenta-se nisso também, a componente das crises periódicas do capitalismo. A evolução efetua-se, porém,
Em tais circunstâncias e a um tal ritmo, através de tais antagonismos, conflitos e convulsões, não apenas econômicos, mas também políticos, nacionais, etc., que antes de chegar-se à criação de um único truste mundial, antes da fusão superimperialista, como se pretende, superimperialista universal dos capitais financeiros nacionais, o imperialismo deverá inevitavelmente estourar e transformar-se em seu contrário, portanto, em negação do próprio imperialismo. Aqui Lenin está colocando a seguinte questão: pode até ocorrer de se constituir em um futuro distante um superimperialismo, mas naquele quadro em que está escrevendo, como a luta de classes estava em um grau bastante acentuado, ele está trabalhando com a ideia de que esta possibilidade tende a ser apenas uma ilusão, na medida em que a derrocada do capitalismo seria feita antes que isso se constituísse. Ora, trata-se aqui de um erro brutal de Lenin? Não. Trata-se de uma análise de conjuntura e que não invalida a própria análise de Lenin. É importante observar que hoje, mesmo na fase do capitalismo avançado, não se constituiu um superimperialismo onde a concorrência entre os capitais desapareceu. Pelo contrário, acirrou-se a concorrência entre as empresas, hoje de caráter global, transnacional, as grandes corporações. Portanto, a questão do imperialismo, ela continua presente, sobretudo na medida em que estas empresas continuam dependendo de matérias-primas para realizarem as suas produções, sobretudo nesta fase onde a alta tecnologia muitas vezes demanda minerais que não estão presentes naqueles países capitalistas mais avançados ou então que detêm o controle da economia mundial. Feitas estas considerações, podemos então entrar no texto propriamente dito de Bukharin, A Economia Mundial e o Imperialismo. Mas faremos isto em uma próxima oportunidade, em um próximo vídeo. Por enquanto, ficamos aqui com estas considerações mais gerais de Lenin sobre o livro de Bukharin, neste prefácio que ele escreve em dezembro de 1915. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando textos clássicos que possam contribuir para a reflexão do mundo contemporâneo. Até uma próxima.